à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Há mais ou menos 8 ou 10 anos atrás eu preguei uma mensagem desse púlpito sobre as regiões infernais que existem, em outras palavras, do próprio inferno. E eu usei como tópico o mesmo tópico que eu quero usar hoje. É um tópico que vai te fazer parar e pensar. Pode Deus, um Deus de amor, cheio de misericórdia, condenar uma alma para o inferno, queimar aquela alma ali para todo sempre e se justificar fazendo isso? Pense nessa pergunta agora. Pode Deus condenar uma alma ao inferno, queimar ele ou ela ali para todo sempre e se justificar fazendo isso? Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, eu te agradeço hoje pela sua graça, e eu peço que o Senhor nos ajude a compartilhar a palavra da verdade da forma correta, nos ajude a dar a esse povo aquilo que acreditamos que foi o Senhor que nos deu. Estou pedindo pela unção do Espírito Santo para me ajudar a pregar e ajudar as pessoas a ouvirem. E eu peço tudo no poderoso e santo nome de Jesus. Todos dizem amém e amém. É conhecida como a noite que Hamburgo morreu. Hamburgo, na Alemanha. Uma cidade de aproximadamente 2 milhões de pessoas, do tamanho de Boston, em Massachusetts. Uma cidade que ninguém tocou durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos grandes centros de arte do mundo. Mais de 2 milhões de alemãos estavam morando ali, como eu já disse. Mas em uma noite específica, em 1944, quase 4.000 grandes aviões britânicos, Lancasters, apareceram em Hamburgo e jogaram suas dezenas de milhares de bombas naquela cidade para incendiá-la. No dia seguinte, mais de 1.000 B-17s apareceram em Hamburgo e jogaram mais dezenas de milhares de bombas outra vez sobre aquela cidade. Na noite seguinte, quando os aviões Lancaster voltaram, mais 1.000 deles. Dava para ver a cidade de 100 milhas de distância dali. Eles jogavam suas bombas. E no dia seguinte, mais de 1.000 B-17s apareceram em Hamburgo, a cidade que queimava, e tudo que havia ali agora era entulho. E eles lançaram suas bombas ali também. Contando aqueles que morreram no inferno e aqueles depois, mais ou menos 100.000 alemães morreram. Aqueles mais ou menos 2 dias e 2 noites de bombardeio constante, que é conhecido como a noite que Hamburgo morreu. Quando as chamas tinham abaixado o suficiente para poderem entrar entre as ruínas, viram algo que não podiam explicar. Haviam linhas no concreto, nas ruas, nas calçadas, milhares aqui. E não conseguiam entender o que era aquilo. Analisaram e era sangue.
e como foi que chegou ali daquela forma e finalmente deduziram o que tinha acontecido. Aquela tempestade de fogo tinha causado uma conflagração tão grande e que trouxe ventos de mais ou menos 100 milhas por hora. E as pessoas eram puxadas em direção àquele inferno e os seus dedos estavam no concreto, deixando aquelas marcas de sangue. Dezenas de milhares foram para porões nas partes subterrâneas de Hamburgo. Nenhum deles sobreviveu. Há dezenas de milhares naqueles porões literalmente foram cozinhados até a morte. No que diz respeito a uma cidade que queimava. Você acabou de ver uma pequena parte do lugar chamado inferno. Esse lugar existe. Ezequiel mencionou, Isaías falou dele, mas foi o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o que cura os doentes, o que faz milagres, aquele que diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, que nos deu detalhes em relação a esse lugar chamado inferno. João amado, nos últimos 2 capítulos de Apocalipse, nos diz como é o céu. É algo tão magnífico que vai além das descrições. Essas coisas são incidentais, mas existem no céu. Ruas que são feitas de ouro puro. Uma cidade que tem 1.500 milhas de altura, um lugar onde não se derrama lágrimas por nenhum tipo de dor ou mágoa, aonde não existem mais guerras. Louvado seja Deus. Aonde nunca mais vai haver doença ou mágoa ou dor. E tudo que você precisa para ir para lá é aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Mas quando falamos de detalhes a respeito dessa região infernal dos condenados, esse lugar onde demônios tocam tambores infernais, escutando o gemido terrível dos perdidos. O inferno. A maioria das pessoas do mundo nem acreditam que um lugar assim existe. A maioria dos pregadores que estão de trás de púlpitos nessa manhã não acreditam que um lugar assim existe. Mas, amigo, ele existe. A pior parte é a seguinte: se uma pessoa fosse para o inferno por 1 ano, isso já iria ser ruim. 10 anos, 100 anos, 1000 anos. O homem rico do qual eu li, ele ainda está lá agora. E vai estar lá para sempre. Para sempre é muito, muito tempo. E a maioria do mundo foi para lá, e a maioria do mundo está indo para lá. Agora, Jesus deu essa história, essa ilustração de um homem que foi para o inferno e outro que foi para o paraíso. O paraíso hoje está vazio. Antes da cruz, o sangue de touros e bodes não podia remover o pecado. Então, quando o justo morria, eles iam para o paraíso e estavam ali presos por Satanás. Ele não podia machucá-los nem nada, mas eram cativos. E quando Jesus morreu naquela cruz, glória a Deus,
E ele desceu até aquele lugar chamado paraíso, e ele abriu aquela porta. Glória a Deus. Isaías disse: é ele, é aquele que eu estava falando. O nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Glória a Deus. E a Bíblia diz: ele levou cativo o cativeiro. É um termo estranho. Significa que eles eram cativos de Satanás. Como eu disse, não podia machucá-los, mas estavam presos, porque o pecado deles ainda estava com eles. E Jesus disse: desculpa, Satanás, mas já era. E fez deles os seus cativos, e não havia nada que Satanás podia fazer. Glória a Deus. E então Jesus, quase que toda a sua ilustração aqui é a respeito do inferno. Existe um inferno. Eu não digo isso com alegria no coração. Não existe alegria alguma no céu por uma alma que morre perdida. Você está entendendo o que eu digo? Quando uma pessoa vem para Cristo e é salva, a alegria nas portas da glória. Eu preciso dizer isso. Uma pessoa disse outro dia, mas eu preciso repetir: quando a bolsa de valores sobe, o céu não está nem aí. Quando isso, aquilo, aquilo outro acontece, ele não está nem aí. Quando acontece a final do campeonato, o céu não está aí. Mas quando um pecador se dobra aos pés de Jesus Cristo e clama a Deus pela sua salvação, a alegria no céu.